Boa tarde. Esse é o nosso segundo vídeo sobre a palavra e a cena. No primeiro, abordamos a palavra e a voz, como elas nos compõem na vida e na cena, tratando especialmente da palavra falada. Hoje eu quero falar um pouco mais das narrativas que podemos compor com palavras, das histórias que podemos contar, as nossas histórias, diferentes das narrativas do poder. Evidentemente, podemos contar histórias e compor narrativas sem palavras. E se tem um lugar onde tudo pode, é o teatro. Mas esse vídeo trata de relações entre cena e texto, cena e palavra. A gente vai fazer uma viagem que passa pela música popular brasileira, rap, slam, Shakespeare, texto e cena. No vídeo anterior, eu atentei e celebrei a importância da palavra, desde o meu ponto de vista, que envolve um tanto de paixão. Mas todo ponto tem seu contraponto. Ou nada como um tempo após o contratempo, já dizia o Chico Buarque, e o Ney Lisboa, na década de 90, nos dizia que a palavra pela palavra não conserta, disserta. Palavra que não acanta, palavra que não canta, não olha, não molha, não faz Nem toda palavra dança, molha, faz brotar, mas pode fazer. E a música popular brasileira é um acervo riquíssimo de poesia, filosofia, pensamento em letra e ritmo. Eu acho que a música que eu mais ouço é música brasileira, é uma poesia que me constitui com certeza e constitui o que possa ser esse país. Tu já pensou nisso, nas músicas que te constituem, nas canções que te compõem? Provavelmente sim, vocês devem ter as suas que podem ser diferentes das minhas e não tem problema porque tem para todo mundo nessa rica imensidão que é o repertório da música popular brasileira. Entre todas as possibilidades, eu vou escolher um exemplo para citar, exemplar nessa questão de narrar o seu tempo, a sua história, numa versão que é diferente da narrativa oficial. O álbum Sobrevivendo no Inferno dos Racionais MC, lançado em 1997, publicado como livro em 2018. São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Metralhadora alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha em pé, mais um cidadão José, servindo um estado, um PM bom, passa fome metido a Charles Bronson. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. O dia tá chuvoso, o clima tá tenso. Vários tentaram fugir, eu também quero. Mais de 1 a 100, a minha chance é 0. Será que Deus ouviu minha oração? Para quem não conhece, esse foi um pedacinho de diário de um detento que o Mano Brown escreveu em parceria com Jocenir, um ex-detento. E a letra faz referência ao massacre do Carandiru, que aconteceu em 2 de outubro de 1992, quando 111 presidiários foram assassinados pela polícia numa rebelião no presídio. O ser humano é descartável no Brasil, como modos usado ao bombril. Cadeia, guarda o que o sistema não quis, esconde o que a novela não diz. Ratatatá, sangue jorra como água do ouvido da o Rap, Rhythm and Poetry, ritmo e poesia, é um lugar onde os artistas fazem coisas com as palavras, narram o seu mundo, tecem críticas e poesias, assim como no slam. Essas competições de poesia falada que acontecem no mundo inteiro, instaurando espaços temporários de livre expressão, de encontro, que abrigam diversas vozes e palavras. A atriz, poeta e pesquisadora Roberta Estrela Dalva, uma das pioneiras de slam no Brasil, diz assim no livro Teatro e Hip Hop: o slam é feito pelas e para as pessoas. Pessoas que, apropriando-se de um lugar que é seu por direito, comparecem em frente ao microfone para dizer quem são, de onde vieram e qual o mundo em que acreditam, ou não.
É um espaço para que o sagrado direito à liberdade de expressão, o livre pensamento e o diálogo entre as diferenças sejam exercitados. Um espaço autônomo, onde é celebrada a palavra, a fala e algo ainda mais fundamental num mundo como o que vivemos: a escuta. Em 2018, a Roberta esteve em Porto Alegre para participar do seminário do Festival Palco Giratório do Sesc, que acontecia em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da URGS, no qual eu fazia a concepção, mediação, curadoria. Esse seminário aconteceu de 2016 a 2019 e produziu encontros e reflexões bem importantes. Ele estava programado para 2020, mas veio a pandemia, pum, o festival foi cancelado, espero que ele volte. Mas então, a Roberta veio em 2018. Então, falar é fácil, eu sei. Isso não é sermão. Que a escolha é encolha se não tem opção. Que o caminho bifurca e turva a visão, mas o guia está no peito. Se chama coração. Junta todo mundo para somar, não tem mais eles e vocês, agora é nós. Porque só juntos se combate a estupidez. Bota a boca no mundo contra o desamparo e a escassez. Eu vou pra rua, eu vou pra pista gritar, lua livre, aqui não vai ter boi pra golpista. É muita ideia que vem, mas precisamos colocar em prática. E além de grana, precisamos de gana, estratégia e tática, pois ainda não encontramos a fórmula mágica. E é preciso desapegar do passado, virar o disco, virar a página, superar o sistema binário, ampliar o vocabulário, plasmar a vitória na maior disputa que é pelo imaginário. Nova luz, novas diretoras, novas autoras, novo cenário, pois não adianta negar, a nova era chegou, ela é real e se chama Aquários. E se isso for só poesia e o peito não para de sangrar? Se as palavras não derem conta e nada mais adiantar, se é como a selva makes you wonder how you keep it going under, dá um play no Stevie Wonder e deixa a roda girar. A Roberta publicou esse livro, Teatro e Hip Hop, a performance poética do ator MC, a partir de uma pesquisa de mestrado e também da sua experiência durante anos como atriz, ou atriz MC, no Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, um grupo de São Paulo. Eles propõem essa ideia de teatro hip hop a partir do diálogo, do cruzamento entre o teatro épico, de acordo com a proposta do dramaturgo alemão Bertolt Brecht, e a cultura hip hop, essa cultura nascida das ruas de Nova York nos anos 70, que se espalhou pelo mundo inteiro e tem como pilares essenciais a dança, o DJ, o rap e o grafite. No Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, a Roberta trabalha com o ator, pesquisador, DJ e poeta Eugênio Lima, que já teve em 2 edições do seminário. Em 2019, o Eugênio estreou com o coletivo Legítima Defesa o espetáculo Black Brecht e Se Brecht Fosse Negro, livremente desenvolvido a partir da peça de Brecht, O Julgamento de Lúculos, com dramaturgia da Dione Carlos. No material de divulgação do espetáculo, Eugênio diz assim, a gente precisa recuperar a capacidade de imaginar outros futuros e, para isso, é preciso desconstruir o legado colonial sobre o passado, carregar as memórias dos nossos ancestrais e trazer para dentro da nossa vida cotidiana. E em outra reportagem da Folha, daria continuidade a essa ideia assim, o que não significa deixar Brecht de lado. Afinal, o autor tem muito do anúncio de uma guerra que estamos vendo, afirma Lima. Uma vez um diretor alemão me disse que Brecht é que nem uma pedreira. Você tira a pedra que serve e deixa as outras lá. E para mim é assim. Não tenho que dar conta de todo o material. Algumas pedras ajudam bastante. Ele propõe enegrecer Brecht, o que implica numa apropriação e recriação de acordo com o seu tempo, com a sua história, narrativas que precisam compor nesse momento. Essa é uma prática que o próprio Brecht desenvolvia, porque a arte não se faz a partir do nada. Brecht bebeu de várias fontes. Bebeu do cabaré, do agito próprio russo, de Shakespeare, reinventando essas criações de acordo com a sua própria perspectiva, com o seu tempo e com as suas intenções. E o próprio Shakespeare, de modo geral, não escrevia tramas originais. Ele bebia de múltiplas fontes e as recriava. Shakespeare é referência para Brecht e também para muitas práticas da cena contemporânea. Inclusive para mim. Eu já dirigi 3 montagens de Shakespeare e gostaria de dirigir outras, se possível. Não é uma referência a ser reverenciada, é uma referência a ser apropriada, reinventada, jogada, né? Um texto
para ser encenado, para ser enunciado em cena, tem que de algum modo se tornar teu também. O texto não se coloca como uma obra fechada em si mesma, mas como um mapa, um fóssil de uma possível teatralidade a ser investigada. E é essa teatralidade que me interessa em Shakespeare. O teatro elisabetano, este da época de Shakespeare, acontecia fora dos limites da cidade, onde também estavam os bares, bordéis e espetáculos violentos que envolviam ursos e bulldogs. O teatro em locais públicos era proibido nos limites respeitáveis da cidade. Era preciso atravessar o rio. E, veja só, nesta época o povo não tinha nada do comedimento e sofisticação que hoje associamos aos ingleses. Este modelo foi inventado no período vitoriano. Então, era um montão de gente reunida em um teatro grandão em formato semicircular, bebendo cerveja, falando, festejando. Não é à toa que os textos de Shakespeare repetem muitas vezes imagens e informações. Era para o povo escutar em algum momento. Porque eles não estavam lá quietinhos, sentadinhos, bem comportados. Esta é uma invenção do teatro burguês posterior ao elisabetano. Voltando a Shakespeare, o que me interessa no teatro é que os seus textos indicam, sugerem, evocam. Em primeiro lugar, era um teatro popular e acessível, que reunia muita gente em um evento festivo. E era um teatro que tratava de questões de seu tempo, em reflexões políticas, sociais, existenciais, através de narrativas episódicas, polifônicas, múltiplas, pela celebração da teatralidade. É uma cena que compartilha os seus mecanismos, que expõe seus mecanismos ao espectador, numa relação próxima e direta. Shakespeare é pop. Inclusive tem várias associações entre Shakespeare e rap. Tem uma companhia em Londres que se chama Hip Hop Shakespeare Company. O Devon Glover, um artista de hip hop do Brooklyn, Nova York, ele faz um rap de Hamlet. To be or not to be, that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them. To die, to sleep no more. And by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished. To die, to sleep perchance to dream. Nesse panorama, eu queria encaminhar este vídeo com algumas sugestões, como foi feito no vídeo anterior. Sugestões para tratar o texto na cena. Então, eu vou começar pelo número 4, porque no vídeo anterior a gente terminou no 3. Sugestão número 4, então, encontrar sentidos no texto que o aproximem de ti, da tua experiência, entretecer com o teu tempo, com a tua história, com as tuas questões, com os teus desejos. O texto tem que se tornar teu em cena. Não é a partir de desconsiderá-lo, mas de jogar com ele. Então, número 5, diretamente relacionada. Encontrar a tua voz, a tua batida, o teu beat no texto. Texto é um ponto de partida, não é um ponto de chegada. Número 6, encontrar um prazer. Sem tesão não há solução, já dizia o Roberto Freire. Encontrar o prazer em enunciar aquelas palavras, aqueles dizeres, incorporá-las e oferecer como uma fruta madura, como a gente conversou no vídeo anterior. Desde quando a gente conversa num vídeo, demagogia isso. Número 7, todo ponto tem seu contraponto. Sai do óbvio, olha de outras perspectivas e lembra que, na maior parte das vezes, um texto não precisa ser sublinhado, explicado, ilustrado. Tanto o texto como o espectador tem a sua inteligência, confia nela. Para concluir, eu quero dizer que quando eu menciono histórias e narrativas, eu não estou me referindo a um estilo específico. Histórias com início, meio e fim, por exemplo. Agora eu vou ler, eu vou colar de mim mesma. Há tantos modos de narrar, de contar, de escrever e inscrever nossas experiências na pele do mundo. Fragmentação, simultaneidade, estrutura episódica, loopings no tempo, narrativas em primeira pessoa, mudanças de perspectiva, estrutura episódica e intimista misturada, etc, etc, etc.
Esses recursos estão largamente difundidos na vida contemporânea, muito além dos circuitos cultos da arte, digamos assim. Estão no cinema blockbuster e nas formas televisivas, ou seja, as pessoas estão acostumadas com estruturas narrativas plurais e complexas, não lineares, no seu cotidiano, inclusive, e que ainda assim são acessíveis e populares. Que histórias a gente quer contar? Como a gente quer lembrar do nosso tempo, do nosso espaço? O que nos move?